Eu já falei para você sobre o cenário e perspectivas para o ano de 2022. Já falei sobre os principais indicadores na hora de analisar um fundo imobiliário. E para encerrar essa série de 3 vídeos, eu vou falar para você aonde investir e quais fundos investir em 2022. Lembrando que não será feita nenhuma recomendação de investimento, mas sim te ajudar a encontrar oportunidades de trazer bons aliados para sua carteira. E se você gostou dessa série até aqui, deixa seu like aqui nesse vídeo e eu aproveito para te perguntar quais outros temas você gostaria que a gente trouxesse para cá. Aproveita e deixa aqui nos comentários. Para facilitar, eu vou dividir esse vídeo em setores para que a gente possa ir entendendo quais são as oportunidades e riscos de cada um. Vamos começar falando dos fundos de shopping. Esses são os fundos que recebem aluguel dos lojistas que estão dentro do shopping. Foi um dos fundos que mais, um dos setores, na verdade, que mais sofreu durante a pandemia, porque os shoppings ficaram completamente fechados por meses e mesmo depois voltaram a funcionar com muitas restrições. A vacância desses fundos acabou crescendo muito, com muitos lojistas saindo, lojas fechando, então esse foi um problema bem complexo, mas agora, com a economia voltando ao normal, o varejo volta a funcionar e a tendência é que esses fundos também comecem a retomar. Entretanto, um ponto de atenção é justamente essa volta do varejo, porque se a gente tem uma taxa de juros mais alta, significa que a economia está mais desaquecida. Então, isso pode acabar impactando nessa volta, dela ser um pouco mais lenta do que a gente espera. Por isso, é muito importante ver quais são os ativos que estão dentro desses fundos. Por exemplo, um shopping de classe A, de pessoas que talvez tenham sofrido um pouco menos na crise, Esses fundos eles podem ser um pouco menos arriscados. Então, é muito importante, antes de mais nada, olhar quais são os ativos que estão dentro, porque pode ter oportunidade de você comprar um bom fundo com um preço muito barato. Agora a gente vai falar dos fundos de galpões logísticos. Esses fundos, eles costumam ter imóveis que são justamente galpões dedicados para distribuição e armazenamento de mercadorias. Então é muito importante a localização desses imóveis para que eles fiquem numa região que seja de fácil acesso a várias outras cidades, que a gente consiga ali ter acesso a vários hubs diferentes. Um ponto muito positivo desses fundos é que normalmente os galpões eles são destinados para empresas de e-commerce, que são as empresas que mais vêm crescendo nos últimos anos e as empresas que menos sofreram durante a pandemia, justamente porque todo o processo era feito online. Um dos principais diferenciais de um e-commerce é justamente a rapidez, a facilidade de entrega para o cliente final. Então, ter um galpão bem localizado é um baita diferencial para a empresa. Então, esse tipo de ativo costuma ter uma vacância muito baixa, porque a disputa por ele é muito grande. Outro ponto muito positivo é o tipo de contrato, que normalmente são contratos de longuíssimo prazo, diferente, por exemplo, de um contrato de um lojista de shopping, que é muito mais fácil de você quebrar e que normalmente tem um prazo muito mais curto. Por isso, esse tipo de fundo costuma trazer um pouco mais de segurança quando a gente pensa nesse quesito. Entretanto, precisa ter muito cuidado na hora de investir, mais uma vez, olhando para a qualidade dos ativos, porque um fundo de galpão ter um galpão vazio é bem mais grave do que um fundo de shopping ter um lojista sem estar pagando aluguel. Então esse ponto é bem importante de acompanhar. Agora a gente vai falar dos fundos de agências bancárias. Como o próprio nome já diz, os fundos têm imóveis destinados à construção de uma agência bancária. Normalmente quem aluga esse tipo de imóvel são grandes bancos como Itaú, Bradesco, Santander. Então são grandes inquilinos para a gente ter, porque a chance de ter uma inadimplência é bem pequena. Outro ponto positivo é que os contratos desse tipo de imóvel também costumam ser bem longos, o que traz aquela certa tranquilidade e conforto quando a gente pensa em inadimplência. Entretanto, um fato que vem preocupando bastante
é que cada vez mais a gente está vendo os bancos serem digitais e fechando as agências físicas. Então, por mais que o contrato seja de longo prazo, existe um risco muito grande de, nesse período, o banco não querer renovar. E aí o fundo pode ter um problema grave. Por isso, cuidado ao investir nesses fundos pensando no longo prazo, porque quando chegar o vencimento do contrato, existe um risco alto do banco não renovar. E isso pode acabar trazendo um problema bem grande. Agora a gente vai falar dos fundos de recebíveis, que são os fundos que não possuem imóveis físicos, e sim investem em papéis, em títulos de renda fixa, como CRI, LCI e letras hipotecárias. Esses são os fundos que menos sofreram na pandemia, porque eles não têm imóveis físicos que ficaram desalugados, com inquilino sem pagar. Eles já tinham ali uma carteira de renda fixa com uma taxa contratada. Então, foram fundos que sofreram muito menos, que continuaram pagando ali os mesmos dividendos que já vinham pagando antes da crise. Esse tipo de fundo deve ser bem beneficiado esse ano, porque por estar atrelado a títulos de renda fixa, eles devem ser beneficiados de uma alta de juros e inflação, que é normalmente as taxas que os títulos de renda fixa estão indexados. Então, esse tipo de fundo deve ter ali um aumento na rentabilidade e devem ser os fundos mais procurados esse ano. Entretanto, você precisa ter bastante cuidado com os ativos que estão dentro desse fundo, porque eles podem ter títulos de renda fixa que têm um risco de crédito muito grande, ou seja, risco do emissor não pagar por aquela dívida. Então, se a gente tiver ali um default dentro da carteira de um fundo imobiliário, o prejuízo pode ser bem grande. E agora a gente vai falar dos fundos híbridos, que são os fundos que vão ter tanto exposição em papéis, quanto exposição em fundos de tijolos e de diferentes setores dentro dele. É uma ótima forma de você poder diversificar a sua carteira e buscar o melhor dos dois mundos. Essa liberdade pode ser muito boa, mas ela também pode acabar prejudicando o fundo pelo fato de que o gestor ele não tem um foco em um único lugar, ele não é especialista em um único setor. Então pode ser um pouco mais difícil dele acertar e encontrar aquela oportunidade maravilhosa. Um outro ponto é que é um pouco mais difícil de você comparar e entender se aquele fundo realmente está bom. Porque se você compara um fundo de shopping com um fundo de shopping, ou um fundo de galpão com um fundo de galpão, fica um pouco mais fácil de você entender se esse fundo está melhor do que aquele. O fundo híbrido, como ele tem vários setores, não dá para a gente comparar pera com banana, né? Então é um ponto que pode trazer um pouco mais de dificuldade na hora de analisar se é um bom fundo. Então é importante você ver a consistência daquele gestor para ver se é um fundo que faz sentido e se é uma boa oportunidade para sua carteira. Por último, a gente vai falar dos fundos de desenvolvimento. Até agora a gente só falou de fundos que recebem aluguéis, fundos que pagam bons dividendos, mas esse tipo de fundo é um pouco diferente. A ideia desse tipo de fundo é investir em um imóvel que ainda está em construção, então ele ainda não vai pagar um aluguel para o cotista, mas a ideia é que ele possa vender esse imóvel quando estiver pronto e aí sim distribuir o lucro para o cotista. Ou então, quando o prédio estiver pronto, alugar e passar a ser um fundo normal, distribuindo bons dividendos para o cotista. Esse tipo de fundo pode ser considerado mais arriscado porque não tem uma previsibilidade de receita ou um histórico de dividendo pago. E além disso, tem o fato do risco da construção em si. A gente sabe como funciona a construção. Dificilmente a obra acaba no prazo, ela pode simplesmente não acabar, e isso acaba trazendo um risco a mais para esse tipo de fundo. E como tudo na vida, quanto maior o risco, maior o potencial de retorno. Então, se você busca fundos que tenham uma possibilidade de valorização de cota maior, esse tipo de fundo pode te entregar isso. Mas pense bem se é o tipo de risco que você quer correr. E aí, conseguiu entender um pouco melhor sobre os diferentes setores, sobre diferentes fundos imobiliários, entender um pouquinho mais sobre o que esperar para esse ano de 2022? Eu espero que a nossa série tenha te ajudado a esclarecer um pouquinho mais, mas se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para você.